mais uma aula do EducaPE. Eu sou Yara Rocha e hoje nós vamos ter a nossa aula de artes. Sejam bem-vindos, minha gente, a mais uma aula de artes do primeiro ano do ensino médio. Essa é a aula 11. Então, hoje nós vamos ver sobre a utilização de expressão na dança em atividades de vivência, revelando a apreensão dos significados e significantes da expressão na dança, no contexto da natureza e da cultura. Ou seja, hoje vai ter aula de dança. Quem é que gosta de dança aí? Levanta a mão! Pois bem, vamos aprender algumas danças características do nosso estado de Pernambuco, da onde surgiram, como foi que aconteceu. Então, muita coisa a gente vai ver agora, tá bom? Mas, antes eu preciso cumprimentar a minha amiga Sueli. Olá, Sueli, tudo bem? Muito bem, neste momento vamos começar. Mas, antes, eu queria lembrar vocês e dizer a vocês, olha, que foram prorrogadas as inscrições do SSA, gente. A oportunidade para vocês não perderem para fazer esse sistema seriado de avaliação de Pernambuco, né? Então, o pagamento vai ser até 3/9 de 2021. As inscrições vai ser até dia 31 de agosto, tá? O valor R$ 110. E as inscrições são exclusivas online. E aí nesse site, ó, processodeingresso.upe.pe.gov.br, e as datas das provas, ou seja, o SSA1 de 5 a 12 de dezembro, o SSA2 de 5 a 12 também de dezembro, só que à tarde, e o SSA3, 19 a 20 de dezembro pela manhã. Porém, existe o QR Code, vai ter QR Code hoje, Aninha? Tem o QR Code que vocês podem acessar, tá certo? Para dar acesso a justamente a inscrição, tá bom? Não perca essa inscrição, pessoal. Aproveita a oportunidade porque prorrogou, tá? Continuando aqui. O que é que vamos aprender hoje, né? Aquilo que eu falei. E conhecer características da produção em dança em Pernambuco. Então, algumas danças que nós temos aqui, muito conhecidas, mas de onde surgiu? Como foi que surgiu? Então, a gente vai ver isso agora, beleza? Vamos lá. História da dança no Brasil. Antes, vamos pensar que a dança no Brasil é o resultado da fusão entre costumes indígenas, africanos e portugueses, tá? Então, na indígena, nós temos o caboclinho, né? Que é justamente a performance, vamos dizer assim, das pessoas que fazem parte do caboclinho. Eles se vestem com penas, né? Com cocares, né? Tem também as preacas, que é um tipo de flecha. Então, gente, isso aí tem origem indígena, por isso que eles se caracterizam dessa forma. Temos também o maracatu, que tem também influência tanto africana como também portuguesa. A influência africana vem justamente dos reis e rainhas do Congo, né, da África, que vieram para cá. E eles fazem um desfile sempre no carnaval. A gente vai falar um pouquinho mais sobre maracatu mais na frente, tá certo? E temos também as quadrilhas juninas, que têm também origem europeia. Então isso é muito legal, pelo fato de que existe essa miscigenação. E essa miscigenação é muito importante para a cultura do nosso país, tá? Então, a maneira de movimentar dos indígenas e africanos era bem diferente daquela que os europeus conheciam. Os africanos escravizados dançavam para honrar os seus orixás. E aquela forma de mover o corpo escandalizava os portugueses, porque era uma forma muito sensual. A gente está vendo aí um retrato do lundu, que é uma dança, né, de origem africana, e que vai fazer vamos dizer assim, um ritual de sensualidade, né? As mulheres, elas costumavam se insinuar para os homens, e os homens vinham, né? E entravam em contato assim corporal com elas através do umbigo, gente. Então dava aquelas umbigadas, né? Era o costume daquela época, e isso os europeus
não gostavam muito não, né? Os portugueses, aquele pessoal que veio, não gostava, os brancos não gostavam muito disso, não, mas era característico deles e isso se incorporou, né, na dança brasileira. Um dos bailados criados no século XIX pelos negros escravizados foi a umbigada, como eu acabei de falar para vocês, que eles conhecem popularmente como umbigada, mas chama-se lundu. Esta consistia na aproximação de um casal com maneiros, né, do corpo até tocar levemente o quadril, tá? De umbigo com umbigo. E aqui no nosso Pernambuco, nós temos o frevo, que é muito comum em nosso carnaval, né? E aí vocês estão vendo passistas de frevo com as sombrinhas elevadas, né? Os passos sendo executados numa igreja lá em Olinda, tá? E aí o frevo vai ser muito comum em Recife, Olinda, Pernambuco todo, a gente vai encontrar o frevo. E aí o frevo é uma dança folclórica típica do carnaval, né? De rua do Brasil, mais conhecida aqui na região nordeste do país. Merece destaque no carnaval do Pernambuco, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife. E aí aquelas cidades, aquelas ruas ficam cheias no período de carnaval e tome frevo para cima, né? Essa dança popular foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. Isso aconteceu em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista de representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, né, a Unesco. Então, olha a importância do nosso frevo, né? Uma dança que nasceu aqui em Pernambuco, tem raízes pernambucanas. E aí, hoje, é reconhecida mundialmente, né? Vamos embora. Pernambuco! Yes! Vamos lá. Características do frevo, gente. Vamos lá. Primeira característica. Tem um ritmo acelerado. Vassourinhas. Movimento acrobático. As pessoas pulam, levantam as pernas, os braços de uma forma que parece que vai cair, mas não. Segura, senão me segura se não cai. Me segura se não cai. Né? Inserção de elementos de outras danças folclóricas, como a marcha, o machixe e os passos da capoeira. Então, você vai encontrar também algumas referências da capoeira nos passos do frevo. Figurinos coloridos e a utilização de pequenas sombrinhas, que a princípio deu-se para ter o equilíbrio na hora de fazer o passo. Porém, hoje é mais de ornamentação, né, para poder compor o figurino do frevo. E, gente, dia 9 de fevereiro foi dito como o Dia do Frevo. É o dia que a gente comemora o frevo. 9 de fevereiro, não esqueça. Bom, para exemplificar um pouquinho do que é e como é o frevo, a gente tem aí uma indicação, né, que eu estou dando para vocês do YouTube, passos de frevo do baú da Camilinha. Então ela aí vai ensinar um pouquinho dos passos do frevo para vocês. E alguns passos elementares, por exemplo, a dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, pontilhado. E aí vocês podem imaginar, só lendo esses passos, como é que deve ser a execução desses passos, que alguns vocês vão ver aí nesse vídeo. Ponta de pé e calcanhar, esse é fácil. Ponta de pé e calcanhar, ponta de pé e calcanhar, tá? Saci pererê, quando ele fica só com um pé só, né? Abanando, caindo nas molas e pernada são outros passos do frevo que vocês vão ver alguns aí nesse vídeo. E aí, gente, depois entra lá, vale a pena. Já pensou no período de carnaval? A gente tá perfeito. E carnaval esse ano deve bombar, né? O ano que vem. Por mais, se Deus quiser, passar logo essa doença, essa pandemia, pra gente poder festejar. Maracatu já é outra coisa, outra manifestação cultural daqui de Pernambuco, tá? O maracatu mais tradicional é chamado nação, maracatu, nação, ou baque virado. Porque este termo é sinônimo de um dos toques característicos do cortejo.
Pam, pam, pam. Lembra? Então, o maracatu nação é um dos mais conhecidos daqui de Pernambuco, né? Aqui a gente visualiza mais aqui no centro do Recife. Porém, existe outro tipo de maracatu que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que é mais pro lado de Nazaré da Mata, mais pro interior de Pernambuco, ok? Os cortejos de maracatu são uma tentativa de refletir as antigas cortes africanas, que, ao serem conquistados e vendidos como escravos, trouxeram suas raízes e mantiveram seu título na nobreza para o Brasil. Os maracatus de baque virado sempre começam em ritmo compassado, que depois acelera, mas um pouco, nem tanto. Embora jamais alcance um andamento muito rápido, ele vai sempre naquele ritmo, né? E existem vários passos também no maracatu, mas é uma dança muito popular na nossa região aqui em Pernambuco, tá? E aí, eu vou descrever um pouquinho como é que é a dança, né? Embebedadas pela percussão, as dançarinas, os dançarinos dançam lentas, molengas, bamboleando levemente os quartos, né? Num passinho curto, quase inexistente, sem nenhuma figuração dos pés. Os braços, as mãos é que se movem mais. Ao contorcer preguiçoso o torso, né? Vão completamente no ombro, no cotovelo, no pulso, aproveitando as articulações com delícia para ondularem sempre. Às vezes o torso parece perder o equilíbrio e lentamente vai se inclinando para a banda. E os braços desse lado se abaixam sempre também, acrescentando com equilíbrio seu valor de peso, ao passo que outro se ergue e peneira no ar, numa circulação contínua e vagarenta, né? Então existe essa movimentação do maracatu, que é muito característico. E alguns autores ressaltam que o maracatu nasceu nos terreiros de candomblé, quando os escravos reconstituíam a coroação dos reis do Congo. Com o advento da abolição da escravatura, este ritual ganhou as ruas, tornando-se um foguete carnavalesco e folclórico. Tá? E aí a gente está vendo o maracatu num desfile de rua lá nas festividades do Carnaval do Recife. Tá? Do outro lado a gente vê um ritual de candomblé. E aí você percebe que a movimentação lá do maracatu é bem parecida com a das baianas, né, lá do candomblé. Há uma presença forte de uma origem mística na maneira com que se dança o maracatu, que lembra as danças do candomblé. Ok? Muito bem. Existe o outro maracatu que eu falei para vocês, que é o maracatu de baque solto ou maracatu rural. É uma expressão popular que ocorre no ciclo carnavalesco em Pernambuco. O personagem principal desse maracatu é o caboclo de lança. Né? E aí vocês estão vendo uma imagem, e aí vocês estão vendo nessa primeira fileira aqui, né? No primeiro plano, um grupo, três maracatus, que tem esses cocares, né? Que tem essas argolas, e estão abrindo o desfile, né, do maracatu. Lá no centro, mais atrás, a gente vê os arriamais, que são a representação do índio, o caboclo, a representação do índio, né, e também são canavieiros, né, isso acontece lá em Nazaré da Mata, e se espalha também por todas as regiões do nosso estado, porém concentração mais no interior. E são de origem dos canavieiros, né, que eles passam o ano todo se preparando para esse momento. Lá no centro a gente também tem a corte, né, que tem o rei, a rainha com a sombrinha e tudo mais. E assim segue todo o cortejo. De seu movimento coreográfico surge uma dança que evoca o combate, ao mesmo tempo que relembra os movimentos dos trabalhadores dos canaviais, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Né? Então aí eles vão descendendo, né, vão protegendo a corte que está ali no centro. Ocorre na zona da mata também, na região metropolitana do Recife. Vamos para outra festividade, né, um outro foguete que nós temos aqui, a nossa cultura, na nossa dança, coco de roda. Tá? É uma dança tradicional, um nome engraçado, né, coco de roda, mas vocês vão entender por quê. Dança tradicional do Nordeste, o coco de roda tem sua origem na união da cultura negra com os povos indígenas do Brasil. Apesar de frequente no litoral, acredita-se que o coco surgiu no interior, provavelmente nos quilombos,
tá? Foi a partir do ritmo originário da quebra dos cocos, por isso se chama coco, tá, gente? Para a retirada da amêndoa com sua dança e tradição musical cantada. E aí a gente tem o Jackson do Pandeiro, um dos grandes divulgadores do coco, que desde criança ele aprendeu ao coco, porque ele tocava justamente a zabumba, e a mãe dele levava ele desde cedinho para ver as rodas de coco. E ele estava lá, sempre envolvido. E aí depois ele se tornou especialista no pandeiro e divulgou o coco por muitos lugares, tá? Desde os 17 anos de idade, ele vai trabalhar com o coco, né, e profissionalmente. A sambada de coco se tornou um modo privilegiado de transmissão, valorização e manutenção do conhecimento, da tradição e identidade popular. Olha aí, gente, link para vocês acessarem como é que são os passos do coco. E aí vocês vão ver o coco de roda Sucena Maringá, e aí eles expressam bem direitinho como é que é o movimento do coco, tá? Na coreografia básica, os participantes formam filas ou rodas, executam o sapateado característico, respondem o coco. Trocam migalhas entre si, com pares vizinhos e batem palmas, marcando o ritmo do coco. Muito bom. Caboclinhos já é uma origem mais indígena, né? Então, olha, dança folclore executada durante o Carnaval de Pernambuco por grupos fantasiados de índios, que com vistosos cocares, adornos de penas na cinta e nos tornozelos colares, representam cenas de caça e combate. Então, essa é uma representação do Balé Popular do Recife, né, que está aí em Olinda, né, lá no alto do Centro Histórico de Olinda, que está justamente dançando para a gente. Historicamente, os caboclinhos têm relação com o culto da Jurema, árvore que produz um chá considerado sagrado pelos caboclos, que eles não saem no Carnaval do Maracatu sem tomar esse chá, tá? É uma tradição deles. Os ritmos são guerra e baião, sendo o primeiro mais lento, tá? E aí, mais um link que vocês podem acessar esse vídeo do Caboclinho Já Me Arrocha. Né? A dança ela é forte e rápida, exigindo destreza e desenvoltura dos participantes que dançam no ritmo das preacas, que são justamente essas arcos e flechas que dão um ritmo, porque elas fazem uma zoadinha. Há passos em que a dança é agachada, baixando-se e levantando-se rapidamente, ao mesmo tempo rodopiando, apoiando-se nas pontas dos pés e calcanhares, exigindo muita resistência física. Haja esforço físico, gente, tem que estar bem, né? Espécie de dança individual e também coletiva, né? São manobras, passos traçados de cipó, pé com pé, subida de serra, traidor, manobra de três, cocar, manobra de centro e etc. São alguns passos que temos no caboclinho. E o nosso querido e amado forró. Gente, o forró, a festa que acontece lá em São João, né? Muito característico nesse período, que também é conhecido como forró bodó, né? Na realidade surgiu o forró por conta do forró bodó, que significa confusão, arrasta-pé, uma farra. O forró surgiu no século XIX, gente, na região de Pernambuco aqui. Eram realizados de bailes populares. O estilo é marcado pelo som da zabumba, do triângulo e da sanfona. E é representado pela dança entre casais que com corpos colados arrastam o pé no chão. Ô, saudade de um forrozinho, pessoal. Muito bem. Vocês sabiam que o forró, existem os ritmos do forró? Pois é, pessoal. O chachado é um deles. É a dança com movimentos laterais, em que os dançarinos também arrastam os pés. Era a dança dos cangaceiros, ritmo marcado pela coronha dos rifles batidos no chão. Eles marcavam, né, o ritmo, botando o rifle, né, apoiando o rifle no chão, né? E o chachado, a dança de cabra macho, o espetáculo parte 1, que eu quero que vocês depois acessem aí no link, que é muito legal de ver, tá? Tem também o shot, que é representado pelos passos de dois para lá, dois para cá. E é mais lento do que os outros ritmos, né? Shopping dos Milagres, gente. Shopping dos Milagres acontecer, né? Tem um link aí que vocês também podem acessar, tá bom? Muito bem. Baião é o outro ritmo que vocês também podem
visualizar. Possui uma coreografia marcada pelos rodopios, balanços e passos marcados. Luiz Gonzaga é o rei do Maranhão e a música mais tocada e conhecida dele é Asa Branca. Olha aí, a gente tem também outro link, vocês podem acessar. Esse casal, né, Rick e Jéssica, eles estão aí dançando e vocês podem ver quais são os passos do ritmo do baião. Tem também o arrastapé. A dupla dança de forma bem próxima, arrastando o pé. Uma dança de ritmo acelerado e quente. E aí tem o pagode russo, né, de Luiz Gonzaga, que é muito conhecido. É o som, né, para que se dança o arrastapé. A quadrilha junina ou matuta, tem origem europeia do século XIII, chega ao Brasil com a colonização portuguesa no século XIX, se tornou um estilo de dança folclórica popular e coletiva brasileira, típica das festas juninas que acontecem em todas as regiões do Brasil. A gente tem a quadrilha tradicional e estilizada. A gente está vendo essa imagem, a quadrilha estilizada, onde as roupas são mais luxuosas, né? Tem muitas informações que não tem na tradicional. Se popularizou nos meios rurais em homenagem à colheita e aos santos Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí a quadrilha tradicional, ela é dançada em dupla, né? E tem alguns comandos, como por exemplo, anarriei, alavantu, balancei, né? E aí é mais tradicional a gente escutar essas palavras na tradicional. Porém, na estilizada é dançada coletivamente e possui muitas coreografias elaboradas. Mas as duas têm um marcador, né? Que é essa figura do centro, né? Um homem que vai dizendo o que vai acontecendo e cantando, vamos dizer assim, os passos que vão acontecer. Pois bem, então hoje nós vimos a história da dança no Brasil, que tem a influência do índio, do negro, dos portugueses. E aí a gente tem essa miscigenação de muitas danças, né? Por conta dessa colaboração cultural de todos esses povos, tá? Conhecemos e reconhecemos as características das produções em dança aqui em Pernambuco. Porque a partir do momento que a gente conhece cada uma dessas danças e como elas são executadas, a gente vê as características dessas produções, né? Vê de onde surgiu, o porquê, o coco, por conta da quebra do coco, né? Por que o forró? Porque o forró tem forró-bodó, a origem do nome forró-bodó, né? E o frevo, né? Aquele movimento da fervura, né? Que acontece, daquela movimentação que os passistas eles fazem e aquela quantidade de passos que são executados, que também tem nomes característicos de acordo com os passos que são colocados, né? Então, saci, por exemplo, você fica com uma perna só e fica fazendo, né, os movimentos. O ferrolho, que parece abre e fechando, né? Então, aquele movimento de abrir e fechar. Então, tudo isso faz parte, né? É um conhecimento que é popular e que tem a ver com os passos do frevo, tá bom? Então, pessoal, dessa forma, espero que vocês tenham amado, tenham adorado, porque assim, entrem lá, acessem os links, depois vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem ver essa aula, vocês entrem lá e acessem e tentem praticar todas aquelas peças, todos aqueles movimentos, né, da dança, ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo, cheiro. Tchau, pessoal!